Quer aprender resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento Ranqueamento de Vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer. E no vídeo de hoje do canal, tudo sobre o São Paulo Futebol Clube, clima, reforços, retornos e bastidores do que acontece no nosso tricolor. Então vambora pro vídeo. E dois aspectos foram detectados para essa queda de produção. Primeiro, o Zubeldia tem que se adaptar ao calendário brasileiro. Ele às vezes poupa jogador, tira jogador, enfim, ele ainda não entendeu muito a mecânica do calendário brasileiro. E isso foi debatido numa reunião ontem aqui no CT entre jogadores, comissão técnica e diretoria. Isso aconteceu com outros técnicos estrangeiros que passaram recentemente pelo São Paulo. Um segundo aspecto é que o time pegou uma sequência muito boa com o Zubeldia e meio que houve uma certa acomodação com os resultados positivos. 12 partidas com o técnico sem perder, mais uma com o Milton Cruz. E aí essa acomodação trouxe a baixa do futebol, a baixa da produção, e agora o São Paulo está pensando em outros aspectos para melhorar, para dar uma resposta ao seu torcedor. Bem, em campo, boas notícias. Nestor não teve lesão, será reavaliado diariamente, ainda não está confirmada a presença dele contra o Criciúma. Luciano e Arboleda, que foram poupados, estão treinando, devem ficar à disposição. E Alisson, que é o grande termômetro do meio de campo, está recuperado de suspensão, está voltando de suspensão e vai jogar contra o Criciúma. O Rafinha, que era um dos únicos, ele e o Pablo Maia, os dois únicos do departamento médico, já treina com o grupo. Seu retorno ainda não está certo, a data, mas está muito próximo e o Rafinha logo colocará sua experiência dentro de campo a favor do São Paulo. Uma última notícia, torcedor de São Paulo vê a Colômbia jogar e tem vários sentimentos, incredibilidade ao ver o Rames, uma certa surpresa, dá até uma certa raiva em ver o Rames com a camisa da Colômbia diferente aqui. Mas surge uma dúvida e eu passo ela para vocês, dúvida do torcedor tricolor. Por que na Colômbia ele decide e no São Paulo ele não joga? Sempre tem reunião no São Paulo após a rodada. Independentemente do resultado, a reapresentação ela é marcada por um bate-papo. Às vezes num tom mais severo, quando a coisa não anda bem, às vezes num tom mais ameno. Mas sempre há um bate-papo. Essa reunião de ontem, ela não tem nada a ver com uma certa insatisfação do grupo. Isso foi bem apurado pelo Plihal. Não existe um racha, não existe jogador que está de bico com o técnico. O que existe, o que foi detectado foi exatamente isso que o Plihal apurou e que eu também tive informação hoje pela manhã. O Zubeldia está se adaptando. Por exemplo, muitos questionam por que ele tirou o Caleri num jogo que o time estava perdendo e precisava de gols. Porque ele está pensando a médio prazo. Se preciso poupar aqui, pensando na rodada, nesse calendário maluco. São Paulo vai jogar agora 3 partidas em 6 dias. O elenco não é assim tão numeroso. E isso foi algo que foi detectado. O Zubeldia precisa entender melhor essa mecânica do calendário para pensar melhor também em quem ele poupa, em quais jogos ele poupa. Isso é um detalhe. E o segundo, claro, o time que vence ou que não perde 12 jogos, não é, acho que a palavra soberba é forte, Bruno e Mari, mas assim, dá uma certa relaxada. Tamo bem, tamo tranquilo, se a gente sair perdendo a gente vira a qualquer momento, então estamos confiantes. E aí nem sempre acontece. Contra o Cuiabá não aconteceu e principalmente contra o Vasco. Isso não aconteceu porque o time fez 1-0 e meio que deu uma grande relaxada e não só perdeu o jogo de virada, tomou uma goleada, foi um desastre pro São Paulo. Isso aí ajeitado, arrumado, espera-se que nessa semana o São Paulo reencontre o caminho das vitórias. 2 jogos em casa, complicados, difíceis. O de domingo contra o Bahia principalmente. Mais 2 jogos para o São Paulo fazer 6 pontos e você só queimar metade da língua, Bruno. A outra metade valer pela sua previsão. Tudo bem. Interrogação. 4-1, sempre tem crise. Goleada sempre tem crise. Tem crise, mas eu acho que a crise foi um pouco Inflada. superestimada, digamos assim. Ninguém perde. Qual é o papel da comunicação do clube nessas... Eu acho que Na medida em que o Baby, que é o cara da Independente, o presidente da Independente, entra, faz um vídeo que alguém postou aqui isso, né? no G4, de dentro do campo do Morumbi, explicando porque o Luciano não jogou, porque o outro entrou, porque aquilo não entrou. Então eu acho que os clubes escondem tanto as coisas que... O Baby tem um acesso que nós não temos, né? E Não, nada esse contra acesso o Baby, Não, entendeu? Entendo, claro. Ele tem o papel dele lá. Eu acho... Mas o quanto essa crise toda que fica aí na tricosfera, tricolor fera, não sei como fala, como que fala? Eu acho que essa situação, de fato, a derrota evidente, do jeito, vexatória, e uma outra coisa, você associar todas as coisas, e a direção do São Paulo, ou a comunicação do São Paulo,
não preferiu silenciar. Acho que é a característica dessa gestão. E é curiosa essa característica porque o presidente do São Paulo, ao mesmo tempo, é um cara que gosta de aparecer. O presidente do São Paulo deu entrevista ontem para todo mundo nos Estados Unidos sobre o São Paulo, não sobre a seleção. Então deu entrevista para o UOL, deu entrevista para o GE, falando sobre essas questões, não especificamente, mas eu acho que a comunicação do São Paulo deveria esclarecer o que aconteceu de fato com o Sabino e preparador físico. De tudo isso para mim é o mais grave, sabia? E aí, né, também, por exemplo, quando começa isso, essa é a prova que não era o preparador físico do Zubeldia, era o preparador físico da casa, né? E qual o nível de não vou aquecer, Pedro, não é Pedro? Você lembra onde o Crespo ficou pelo caminho? Sim, nessa situação da preparação física, que não sei o quê. Lembra? O nosso companheiro André Hernandes disse agora há pouco aí que o Sabino e o preparador físico conversaram, acalmou a situação e segue vida e que eles trocaram uma ideia no CT. Houve ali uma reunião entre eles. Finalmente alguém fala uma coisa, porque era uma coisa tão evidente que alguém tinha que falar sobre isso, né? Claro. Mas não falaram. O André foi apurar. O Baby foi apurar o que aconteceu com o Luciano Arboleda. O outro foi... Como diria o Chacrinha, quem não se comunica. Aqui vai mudar o seu pensamento, porque pra você foi uma resposta mais óbvia. Você via em campo que estava esquisito, viu uma versão inicial de que havia uma crise mesmo, de que havia um racha entre elenco, e tomou como verdade. E aí o Anderson Cruz também fala sobre isso. Fala, né? Quem garante que isso não foi falado pra jogar debaixo do tapete? Eu acho que assim, se é uma versão da diretoria apenas, beleza. Eu particularmente, não sei os outros, tá? Eu particularmente falo da minha apuração. Conversei com pessoas da diretoria, da comissão e do elenco, com o jogador do São Paulo. Então assim, eu não acho que 3 pessoas vão mentir no mesmo ponto, se o ponto é tanto incômodo assim no dia a dia, de tá impossível trabalhar com esse cara aqui, a gente quer derrubar ele até o final. Agora, infelizmente, uma ala da torcida já criou a sua própria verdade. E crise em qualquer clube grande do Brasil vende. Crise no São Paulo, crise no Corinthians, crise no Flamengo, crise no Palmeiras, isso vende. Isso é a coisa mais fácil do mundo de você falar. Então falar que tem racha, falar que tem briga, falar que tal jogador não gosta do técnico, tal coisa, é fácil. Fato é, se o São Paulo ganha quinta-feira e então jogando bem, acabou a crise. Então esse racha que vocês estão falando agora não existe mais. Eu acho que é campo. O campo tem que responder. Concordo com vocês. Tá de uma certa forma uma coisa ruim, porque o campo parou de responder do nada e a gente começa a tentar achar questionamentos. Internamente, o que falam da sequência muito ruim, que São Paulo mal consegue treinar, mal consegue descansar. Eu acho desculpa, eu acho que o São Paulo deveria ter ganhado do Cuiabá e do Vasco com um dia de descanso ou com 15 dias, dias para repousar. Mas, ao mesmo tempo, Nick, eu acho que o torcedor que fala isso, infelizmente, ele já criou a sua própria verdade. E aí é difícil tirar da cabeça. Só o campo pode tirar da cabeça. Só o São Paulo ganhando do Cuiabá, ganhando do Bahia, que você abaixa isso. E aí tem algumas mensagens, por exemplo, não é julgando mensagem não, porque eu acho que faz parte, participação. João Henrique, por exemplo, fala que o Rafinha disse em rede nacional que o Zubeldia é maluco. Quem fala isso do técnico? Ele falou do jeito dele de invadir o campo, brincalhão. Então, assim, aí passa a ser conspiração, né? Passa a ser uma coisa de, tipo assim, o cara, tudo que ele faz, então agora, tudo que os caras fazem, estão dando a entender. Porque você já colocou na sua cabeça, infelizmente, que tem panela, que tem racha, querem derrubar o técnico. Isso, infelizmente, ninguém tira, né? Eu entendo quem pensa que tá estranho, acho que o campo tem que responder, mas eu acho que tem muito esse alarde, esse boato. E, assim, pelo que eu pude apurar, pelo que eu ouvi da boca dos outros, e eu confio plenamente na versão. Não tem crise entre técnico e elenco, não tem elenco pameleiro querendo derrubar o técnico, até porque falam do Luciano, Lucas Moura. Você imagina o Lucas Moura, a essa altura da vida dele, da carreira dele, fazendo panelinha para derrubar treinador? Eu acho muito lúdico esse cenário, Nick. Cara, eu acho que o presidente de São Paulo não tá lá, voltando para foto, chefe da delegação, ele deve ter adorado a atuação que pode render uma transação. O São Paulo quer se livrar do Rames. Sim. Ponto. Não tem como. Ele vai completar um ano de serviços não prestados. Se ele não se mobiliza, não adianta. O Luiz aqui fala o seguinte: Luiz Dias, Borré, Arias jogam pelo Rames. Luciano, Rato, Ferreirinha não podem? Não estou dizendo que tem que fazer isso, mas poderiam. Uma outra característica. Vai jogar com 12, vai ter que tirar jogador aí, cara. É isso. Aqui. Foi o que eu propus no início. Topa deixar Lucas e Rames? E o Pablo Leite fala o seguinte, Massa:
Quem jogou bola ontem na seleção colombiana, marcou, roubou a bola e jogou por 2 Rames na marcação foi o colombiano do Palmeiras, o Richard Rios. É o segundo Por isso o Abel nada de braçada no Brasil, enquanto São Paulinos ficou iludido com o craque Leão de treino, diz ele aqui. O Rios jogou bem mesmo, né? Jogou. E o Cartolíder fala o que a gente falou aqui, ó. O Rames se compara a Messi no PSG. A dedicação na seleção argentina absurda, no PSG ia enrolando. Foi assim, a parte final do Messi, o Vessone lembrou, foi exatamente isso. O Vessone abriu o programa com uma declaração ótima. Me parece que ele se prepara no São Paulo para jogar na seleção. O Beto Santos acha que não. Ele falou, Rames teve poucos minutos com o Dorival e foi reserva do Luciano e Rato. Isso ofende qualquer um. Tem que dar carinho e minutos para ele, mas a panelinha não deixa do São Paulo, diz aqui. O último jogo do Rames pelo São Paulo foi contra o Palmeiras. Primeiro jogo do 0x0. Não, 0x0, não 5x0. Primeiro jogo do Zubeldia no Morumbi. 0x0. Jogo disputa de palmo de terreno. Tava o Richard Rios também, tava todo mundo capinando. São Paulo e Palmeiras é aquilo. São Paulo jogando em casa. Palmeiras contente com o empate. Última cartada, o Zubeldia coloca o Rames para tentar ganhar o jogo. O Rames anda, volta de impedimento andando, o Caleri se matando, o Zubeldia viu o cara voltando de impedimento andando para jogar 15 minutos. Você pergunta se ele volta de impedimento andando no Colômbia e Paraguai. Desfalque já previamente confirmado que é o Nestor. Ele sentiu incômodo muscular, fez exame, não tem lesão, mas tá com esse incômodo, vai ser preservado. Desfalca o São Paulo diante do Criciúma. De um lado, a ausência do próprio Nestor, do outro lado, 2 voltas. Luciano e Arboleda voltam ao time do São Paulo contra o Criciúma, 2 que tiveram também, né, o que o clube passou pra gente na versão oficial, foi que os 2 tinham um risco elevado de lesão, e aí do Arboleda a gente soube que ele teve um incômodo muscular, e aí do Luciano também até é difícil a gente saber a informação por líder de torcida organizada, porque o São Paulo não passa com 100%, mas que do Luciano foi na panturrilha o incômodo dele, né, então é um São Paulo que teve as ausências e voltam agora para jogar diante do Criciúma. 2 nomes que vinham sendo importantes para a temporada, embora Luciano, um cara polêmico com a torcida, é o artilheiro do São Paulo no ano, estão de volta. De um lado, Nestor de fora. Do outro, Luciano e Arbo de volta para essa equipe. E aí a minha pergunta... Né? E o Alisson também, claro que volta de suspensão. A minha pergunta vai nessa linha, Nick. Para você, um São Paulo ideal para quinta-feira, qual seria? É claro, considerando a ausência de um que é o próprio Nestor, mas a volta então de 3. Luciano, Alisson e o Arboleda. Cara, eu tinha falado isso no Papo 10 do sábado, antes do jogo contra o Vasco, que principalmente sem o Alisson e como o São Paulo tá ficando exposto nos últimos jogos, foram 7 gols, né, em 3 jogos que tomou, 2 do Corinthians, 1 do Cuiabá e 4 do Vasco, é isso, 7 gols em 3 jogos, para um time que vinha praticamente baliza 0 aí em vários jogos, né. Diante da carência que a gente tá na posição de volante, porque o Galopo ali claramente não deu certo, e considerando que o Luiz Gustavo, apesar de ser um bom jogador, tem características muito diferentes daquilo que o Zubeldia entende como modelo de jogo, eu jogaria com 3 zagueiros. Então eu jogaria com Diego, Arboleda e Alan Franco, Igor, Vinícius e Wellington nas alas, jogaria com Alisson, Nestor não tá, né? Precisaria ser o Luiz Gustavo, porque acho que também colocar o Michel Araújo de volante ali do lado do Alisson pode expor demais, então eu jogaria com Alisson, Luiz Gustavo, Lucas, Luciano e Caleri. Jogaria com esse time aí. Colocaria o Lucas centralizado, Luciano e Caleri como dupla de ataque, para evitar de abrir o Lucas e colocar o Luciano centralizado, porque eu acho que nenhum dos dois rende bem quando jogam assim. Então faria isso, 3 zagueiros, espetava bem os 2 alas, uma dupla de volante, Lucas na frente deles e a dupla de atacante Caleri e Luciano. E aí já pensando em possibilidades de acordo com o que o time apresentar, se conseguir abrir placar, se não abrir, deixando claro que assim, cara, entrega até o limite e depois a gente tem troca. Ferreirinha, Eric, Juan, André Silva, Michel, enfim, falaria para todo mundo jogar no limite da intensidade, porque não dá para administrar o jogo com 1-0, você administra o jogo com 3, 4-0, igual o Palmeiras faz. Então é isso, eu iria com esse time aí. Exatamente, Nick. Então é um São Paulo que tem aí essas voltas para essa partida, chegava um pouquinho desfalcado nos últimos jogos, tem a volta do Alisson, que talvez é o fator primordial. Pra gente passar um pouco de mercado da bola, Nick, que é importante a gente mencionar aqui sempre no nosso papo com o Sá, o mercado, Thiago Mendes, em que pé que tá esse negócio do volante que a gente vinha comentando aqui, o São Paulo fez oferta ao Ryan, quer jogar no São Paulo, foi na Barra Funda, aquela história toda. Qual que é a real hoje
do Thiago Mendes, já chamando também o seu like e a sua inscrição aqui na live do Arquibancada Tricolor. Nick, seguinte, para passar para a galera também um pouco da situação. O próprio Thiago, junto com o Paulo Pitombeira, que é empresário dele, tá agilizando com o próprio Al Rayyan, né, pessoalmente. Então o Paulo Pitombeira também foi pro Qatar, conversando e tudo mais. Eles estão conversando quase que dia após dia com o Al Rayyan para facilitar uma liberação. Tem um entendimento geral de que isso vai sair aí nos próximos dias, mas que tem um certo chão, porque é um pouco burocrático esse processo. O Al Rayyan também tem algumas exigências ao Pitombeira, eles estão conversando ali, mas é um jogador que o São Paulo fez uma oferta, está conversando com o clube, a gente não tem mais assim, detalhe por enquanto de quanto que é o valor, né? Então quanto que eles vão pagar para o Al Rayyan. Assim que a gente vai trazer para vocês aí também essa informação, mas as partes estão conversando e estão muito confiantes que vão chegar a um acordo. A gente vinha tratando disso também nos últimos dias, Nick, e acho que nada muda também do que a gente falou de opinião, de que para mim, um cara que vai ser importante para a Copa Libertadores, principalmente quando a gente vê um São Paulo, isso eu perguntei também, entre as outras coisas, né, para o Zubeldia na última entrevista coletiva, sobre a ausência de um meia, de um volante no banco de reservas contra o Vasco da Gama. Ele teria o Ibali, né, apto para jogo, optou por não levar. Eu acho que o Mendes é um cara que dentro desse escopo do elenco, na ausência do Maia, e aí teve a ausência do Alisson agora, é um cara que vai fazer diferença, né? Vai ser um cara que vai ser uma coisa, um diferencial bom para esse time do São Paulo. Eu acho que é um bom reforço para a Copa Libertadores. Só para responder um comentário. Dificuldade para entender o que é o Campeonato Brasileiro. Assim, a quantidade de jogos, pouco tempo de descanso e jogos fundamentais. Então, assim, foi explicado ao Zubeldia que daqui a pouco vai ter Libertadores, jogo semana a semana, Copa do Brasil, oitavas, jogo semana a semana, e no meio disso, um jogo do Campeonato Brasileiro, que aí sim você pode poupar o time e preservar os principais jogadores. Jogo contra o Cuiabá é para ganhar. Jogo contra o Vasco fragilizado é para ganhar e é para ter força máxima. E assim, deixar bem claro para o torcedor, nessa reunião não foi colocado ao Zubeldia escala tal, deixa de escala tal. É explicar o modelo, explicar o funcionamento do Campeonato Brasileiro, as viagens, a coisa toda do calendário e das oportunidades de você pontuar num campeonato longo, que muitas vezes os técnicos estrangeiros não têm essa vivência no Brasil. Então essa conversa foi muito nesse sentido. E claro, a direção também chegou nos líderes do elenco e falou assim, vem cá, tá acontecendo alguma coisa? Tem alguma coisa incomodando vocês? E a resposta dos líderes foi, nada. Segue o trabalho, vamos junto aqui, o elenco admite um relaxamento, uma queda de rendimento, e que os caras vão com a faca no dente no próximo jogo para tentar reverter isso e mostrar para a torcida que não tem problema nenhum. Então assim, tudo foi meio que ajustado e aparado. Conversando com o Zubeldia sobre essas questões, conversando com o elenco sobre outras questões, inclusive o Sabino, aquele ruído que aconteceu com o preparador físico, juntaram com o Sabino, com os preparadores físicos e ficou tudo bem, não vai ter multa, não vai ter nada, simplesmente uma pedra em cima do assunto, e o trabalho vai seguir. O que eu ouvi foi também assim, o Zubeldia ficou 12 jogos sem perder, 8 vitórias, estava tudo bem, de repente duas derrotas já não pode virar o pior clube do mundo, o técnico não serve, tem que ter equilíbrio, tem que ter paciência e muito trabalho, foco no trabalho. Então, a segunda-feira do São Paulo foi para aparar essas arestas e seguir adiante. O Zubeldia, nesses jogos de Campeonato Brasileiro agora com Copa América, vai usar força máxima. Não vai ter essa coisa de poupar, só vai poupar se o cara não tiver condições. O cara tem condições, treinou bem durante a semana, vai pro jogo porque o São Paulo quer pontuar no Brasileirão, porque sabe que depois vem Copa do Brasil e Libertadores, que aí o bicho pega. É o retorno do Rafinha aos gramados, né? O Rafinha que passou aí as últimas semanas numa transição física, lembrando que o Rafinha ele é um jogador com uma idade um pouco maior, então ele exige um cuidado maior para não estourar e para aguentar jogar também a temporada, principalmente na intensidade do futebol brasileiro. Isso é o que a gente escuta de dentro do São Paulo, já que a lesão do Rafinha. O Rafinha, ele praticamente quebrou a perna, né, gente? Então, assim, é complexo mesmo. Agora ele volta a treinar com um grupo, estava treinando separado até a semana passada, fazendo exercícios no gramado, volta a treinar com um grupo. Imagino aí que ao longo do mês de julho a gente deve ver o Rafinha em campo e mais do que o Rafinha em campo, né? Eu acho que o Rafinha vai ser muito importante nesse momento, caso o São Paulo ainda não consiga virar essa chave tão rápido, pela liderança que ele tem. O Guilherme até manda aqui, né? O Rafinha não pode mais se machucar, ele vai ser muito importante para a Libertadores. De fato, né, o Rafinha ele tem uma importância extra-campo, assim, que eu acho que é maior do que todos os outros atletas do São Paulo, você não acha? Eu acho que ele tem um espírito de liderança natural, mas acho que é pouco para estar dentro de um elenco e ser fundamental, né? O ano passado ele foi jogador importante dentro de campo,
principalmente no jogo contra o Palmeiras, pelo gol que ele fez, pelo momento que ele estava vivendo na marcação, ajudou muito no jogo contra o Flamengo também, né? Esse ano na Supercopa, pô, como é um jogador que chama muita responsabilidade também, então eu acho que tem que ver como ele vai se portar, não adianta só ser o capitão, ser o cara que tem a liderança natural e não conseguir jogar, né? Uhum. O problema é que o São Paulo tem, para mim, um problema crônico na lateral direita, que o Igor Vinícius não alterna 2 partidas boas, é muito raro isso acontecer, o Moreira toda hora tá lesionado, então precisa ter o Rafinha em forma aí para ajudar no time também, Pri. Pois é. Pessoal, muito assunto para falar. O momento não é dos melhores, mas a gente tem que seguir em frente. Amanhã tem o Criciúma, depois tem o Bahia, jogo duríssimo, o Criciúma também, assim, apesar de 2 jogos em casa, um jogo mais difícil que o outro. Cabe o São Paulo melhorar seu desempenho para voltar a buscar as vitórias. A reunião foi feita no início da semana e foi dito o seguinte, né? Força máxima, nada de poupar. Até entendo, porque é um momento de derrotas, mas a gente fica preocupado, né? Porque São Paulo, jogador do São Paulo lá que nem Cristal, né? Tocou, machucou, ficou 3 meses parado, né? Espero que, sei lá, São Paulo consiga fazer seus resultados e o Zubeldia sabe trabalhar melhor esse revezamento de jogadores. Porque realmente tem que focar agora no brasileiro, tem que usar a força máxima do brasileiro, eu não discordo, mas tomar cuidado para os jogadores não se machucarem muito, né? Porque o São Paulo é uma coisa séria, né? Mas agora é o momento porque você só tem o brasileiro. Isso eu não discordo, não, isso eu dou razão. O São Paulo perdeu muitos pontos bobos, poderia estar muito mais acima da tabela, mas agora é tarde, agora tem que correr atrás de prejuízo. E tentar buscar pelo menos ficar na parte superior da tabela. Ponto para você não sofrer nesse brasileiro, né? Com relação a lance de racha, e crise, tem crise, não tem crise. Não é que tem crise, né? Eu acho que não é que tenha crise. Acho que o Bigante perdeu 2 seguidas, o negócio começa a pegar fogo. Tem as cobranças naturais, tem a cobrança do torcedor, deve ter cobrança lá interna entre os jogadores. É fato natural. É mais porque um dos jogos foi em casa e o outro foi contra o time que não era um time, era um bando, né? E do jeito que foi a derrota pro Vasco ainda é bem sentida pelos torcedores tricolores. Falando de Rames Rodrigues, meus amigos, esperava outra coisa. Cara, tá quase um ano do São Paulo, é sempre a mesma história. O São Paulo não joga nada e na Colômbia ele joga. Agora, a Colômbia é um time também que volta o seu jogo todo por Rames Rodrigues, e o cara dá resultado. Então, aquele Rames da Colômbia não existe no São Paulo e nem nunca vai existir. Não adianta, meu. O Ferreirinha pode fazer isso pelo Rames, o Luciano. O cara não vai fazer. Não vai fazer, porque você vê lá em treino, vê no São Paulo, o cara não veste a camisa. Você vai fazer isso por ele? Não vai. Então que ele jogue bastante na Copa América, se possível elimine o Brasil. E até porque aí o Rafael pode voltar mais cedo. E seja campeão da Copa América, eu tô nem aí como melhor jogador, para que ele possa sair o mais rápido possível. E é isso. Simples assim. Entendeu? Pra mim já deu essa história de Ramos. Ainda falando de São Paulo, né? O retorno do Rafinha acho bem importante. É mais uma opção na lateral direita. E aí o Demi só vai ficar com o Pablo Maia. Milagre! Milagre! E tomara que continue assim, né? DM com ninguém, né? É importante, porque é o que também o Fernando falou aí em um dos vídeos, o Igor Vinícius não é capaz de fazer 2 jogos seguidos bem, e o Moreira você não conta, né, cara? Desculpa, até hoje eu não entendo porque o São Paulo vendeu o Natan pra ficar com o Moreira. O Moreira vive machucado, ou, né, teve até uma discussão se ele realmente estava machucado, se foi Miguel, mas não dá pra contar com esse jogador. Não dá, o cara vive com algum problema e o último jogo dele, pra quem não lembra bem, foi mal demais. Bem, eu perdi a paciência, pra ser sincero, com o Moreira. É muita... não, o cara é promissor, o cara joga, o cara é isso, mas o cara nunca tá em campo. Quero contar com quem eu posso contar, pô. Você nunca pode contar com o Moreira, é impressionante. Então, bem, tem mais uma opção com relação ao Vinícius importante. Acho que o Rafinha não tá no primo físico dele, lógico, porque é um cara que já tem idade, mas ainda tem uma boa técnica e pode agregar dentro e fora de campo. Falando também de mercado da bola, acho que a questão do Alexandre, cara, quer ficar na Europa, o cara ganha 2 milhões de cacetada, o cara tem mercado na Europa, então assim, pra mim esse assunto meio que morreu. Eu sei que deu uma reviravolta gigante, mas também não acho ele o craque da bola. E do outro lado,
O Thiago Mendes é um cara que tá correndo atrás pra vestir a camisa de São Paulo, então respeito. Ah, mas ano passado ele se ofereceu pra XYZ, beleza. Mas hoje tá se oferecendo pro São Paulo, tá correndo atrás, tá querendo vestir a camisa de São Paulo. Seu empresário e o jogador estão lá, correndo para que o São Paulo e o time da Arábia aí possam fechar o contrato. E o Thiago Mendes possa estrear agora nos próximos dias, né? 10 de julho reabre a janela. Então, acho que vai ser uma boa contratação. O São Paulo necessita de um jogador ali naquela área do campo. Faz falta um volante mais pitbull, mas é difícil encontrar hoje no mercado um volante desse. E, bem, mais uma opção, né? Já que o Gustavo não tá dando conta do recado, não, com todo respeito. Joga direitinho e tal, mas nem tchá, nem tchum. O Pablo Maia faz muita falta. O Alisson faz muita falta quando não joga. Então a gente precisa de um jogador aí que possa disputar com esses caras. Eu acho que o Thiago Mendes pode ser essa opção. Então é isso, gente. O São Paulo é no momento do dia inimaginável, inacreditável. Pressão pegando. Agora cabe ao treinador e os jogadores buscarem a recuperação contra o Criciúma no Morumbi. E sequência complicada. Criciúma e Bahia. E tem que fazer os 6 pontos. Infelizmente, depois das derrotas que a gente não esperava com Cuiabá e Vasco. Então é isso, pessoal. Eu sou Marcelo Mazorra do canal Mazorra SPFC. E se você quer ficar ligado nas últimas, nas notícias, nas novidades do São Paulo Futebol Clube, não deixe de inscrever no canal, ativar o sininho para notificações. Se puder nesse vídeo, como eu sempre peço, deixa aquele likezão e por que não seu comentário aí sobre a situação do nosso tricolor, tá ok? Saudações tricolores, uma ótima quarta-feira a todos e valeu! Quer aprender a ter resultados como esse na internet sem precisar aparecer em vídeos no YouTube? Então clica no botão aqui embaixo, faz a sua inscrição no meu treinamento, ranqueamento de vídeos no YouTube, o Pulo do Gato, que lá eu vou te ensinar tudo que você precisa saber para trabalhar com o YouTube em vídeos onde você nem precisa aparecer.